Olá, é sempre tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa faz de tudo para te ver sorrir de corpo e alma. E olha que o programa de hoje, ele está vibrante. Confere só. A sua libido diminuiu, não sabe o que fazer? Calma. O Dr. Antônio de Bortoli, biomédico integrativo, nos orienta. E comemore, no ar um instrumento em defesa contra a discriminação da mulher. Com a palavra, o advogado Ricardo Limões. Na dica da semana, a nossa estrategista Fernanda Chaves traz uma valiosa para que a sua empresa já comece a crescer agora em 2025. E nós vamos saber também sobre um aplicativo de transporte cor-de-rosa, feito por mulheres e para mulheres, com a empresária Daiane da Fonseca. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Dr. Antônio de Bortoli, sempre que nós lhe vemos no programa, as pessoas já estão comemorando porque estão tendo uma saúde preditiva. E o senhor está de bem com a vida? Boa noite, Cris. Boa noite. De bem com a vida? Sempre. Maravilha. E hoje o nosso colunista na área do direito nos traz uma boa novidade. Não é bem uma novidade, mas como ela está enclausurada, nós vamos agora descortinar. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, de bem com a vida, que os telespectadores também de bem com a vida. Muito bem, então nesta frequência de informações positivas, nós vamos saber sobre a questão da libido, tantas pessoas reclamando que seus parceiros e as suas parceiras estão sem apetite sexual. Doutor Antônio, por que isso vem acontecendo? De fato, Cris, é uma queixa que a gente escuta muito na consulta. Todos os dias vem aumentando. Porque muito estresse, muito trabalho, problema econômico, problema, sei lá, até por... De qualquer ordem interfere na hora H. Exatamente. Mas, na verdade, há estudos mostrando que vem diminuindo na população, principalmente masculina, né, a taxa de testosterona. Hoje, um homem de 40 anos, ele tem menos testosterona, veja bem, ele tem menos testosterona que o avô dele tinha aos 60, 70. E por que aconteceu esta redução? Essa redução vem ocorrendo num todo, não é um grupo específico, em toda a sociedade. Então, a única coisa que nós temos em comum, todos, independente da classe econômica ou social, é a alimentação. Quer dizer que o que nós comemos interfere na hora do amor? Totalmente. Interfere na hora do amor. Nós temos hoje o uso diário de alimentos processados, cheios de aditivos químicos, os microplásticos presentes em tudo, e desde os anos 70, já se sabe nos Estados Unidos, em estudos feitos, que o plástico mimetiza o hormônio. Olha! Então, é uma molécula muito semelhante, o nosso corpo aproveita, mas só que é plástico, não é hormônio. Então, óbvio que vai diminuindo, e a nossa capacidade de produção também está diminuindo, em função disso. Uma neura, vamos falar assim, uma neura que nós temos hoje é a questão do colesterol. Sim, todo mundo se preocupa. Todo mundo preocupado que colesterol faz mal, etc. Mas se tu for pesquisar realmente na literatura, não existe nenhum estudo mostrando que colesterol faz mal. O que faz mal é plástico. E
a base do hormônio é o colesterol. Olha, Então, tu medica a pessoa, medica para que ela reduza a produção de colesterol e vai redundar no quê? Na diminuição da produção de hormônios. mas que sério isso, hein? É muito sério. Mas ninguém fala no assunto. E como a medicina chinesa, a medicina naturopática e a biomedicina integrativa acolhem esta dor, porque é uma dor, né? Ela transcende um desequilíbrio e passa a se tornar uma dor, para que a pessoa volte a aumentar a sua libido. A sua libido, Por exemplo, eu utilizo muito uma modificação no estilo de vida da pessoa, quem me procura, sua dieta, seus hábitos de vida, etc. E o que ocorre? Naturalmente ocorre um aumento dos níveis hormonais. Doutor Antônio. Medidos em laboratório, não é uma questão Não é achômetro. Não é subjetiva a coisa. Faz a medição hoje, no laboratório, no tanto. Por exemplo, te dar um exemplo. Há pouco tempo, um rapaz me procurou, um rapaz de 40 e poucos anos, que o nível dele estava baixíssimo. Mas o que nós fizemos? Suplementamos, corrigimos a dieta, e em questão de 2 meses quase dobrou, sem fazer reposição. Porque hoje a grande moda também Todo é mundo repor. Mas tem que atentar para um detalhe que, à medida que vai baixando o nível dentro da população, a aferição também vai baixando o nível. Né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, há alguns anos, né? 30, Mais de 30, né, doutor? mais de 30. O nível de colesterol considerado saudável girava em torno de 300. E hoje? 180. Foi baixando, foi baixando. Há poucas semanas agora, me lembro, 3, 4 semanas, algo assim, a Europa baixou uma nova normativa de que a pressão arterial, que todo mundo conhece a famosa 12/8 como normal, já é considerada alta. 12/8 é uma pressão alta. Então, o que vai acontecer? Prescrição de mais medicamentos. Né? Se não é alta, vamos ter que começar prevenindo, né? Já vai tomando uma dosezinha preventiva, porque fatalmente você vai, isso vai redundar em hipertensão mais tarde. E é interessante essa abordagem, porque ao invés de tu pegar o teu paciente, diz, olha, Cris, tu tá pré-hipertensa, quem sabe vamos mudar o teu estilo de vida, não come isso, não come aquilo, faz praticar isso, uma faz atividade. aquilo, sai da cadeira, levanta, vai caminhar, vai fazer... Não, vamos começar já com uma prescrição aqui de um medicamento e tu segue a tua vida do jeito que tá. E, aliás, até quero comentar aqui, quando dá a oportunidade, que o assunto não é esse, mas a hipertensão, se tu não tem uma doença cardíaca ou renal que cause, que esteja por trás, vamos dizer, da raiz dessa hipertensão que tu tem, a famosa idiopática, sem causa conhecida, mira no açúcar. Não é no sal? Não. O sal leva a culpa. Sim. Por conta do sódio, etc. Então até tem sal modificado, que é outra coisa que eu recomendo para as pessoas. Não ingiram nenhum alimento modificado. O sal com baixo sódio, o leite desnatado, o light, o diet. Nada disso. Nada disso. Tem que ser ao natural. Aí o que acontece? O sal marinho é perfeito. Não sal refinado, nem sal marinho. Ele tem todos os minerais, etc, tudo que precisa. Nosso corpo, se nós dependemos do sal para estarmos rígidos, saudáveis. Aí, o açúcar não leva a culpa, o açúcar é do docinho, bem. ele é docinho. Esse dia eu estava lendo, eu tenho um artigo lá que eu fiquei apavorante. Publicaram agora um artigo, não me lembro se foi no Canadá, né?
provando por A mais B que ingerir açúcar faz bem para o coração. Meu Deus do céu, doutor Antônio. Eu lhe disse, aliás, eu comentei com todas aqui no início, toda vez que o senhor vem ao programa, as minhas amigas e os meus amigos, especialmente as minhas amigas, comemoram porque nós estamos levando aos lares uma saúde preditiva. Para encerrar, o senhor sabe que a nossa bandeira aqui é a geração 50+. Quem está com a libido pequenininha e começar a fazer o tratamento agora aos 60, aos 70, pode voltar à sua performance normal? E depende do estado. E fazer um check-up. Fazer um check-up. Mas, basicamente, se tu altera teu estilo de vida, a dieta, nada de açúcar. Nada de açúcar. Nada de açúcar. O maior ladrão de energia que nós temos é o açúcar. Aliás, voltando só para encerrar a questão da hipertensão, o açúcar, ele provoca um aumento da insulina. É natural. A insulina faz com que o rim retenha sódio. E aí sobe a pressão, mas a culpa é do sal. Né? Então, eu mostro para o pessoal na clínica que é o açúcar, e ficam assim, mas não pode ser verdade. Nunca me disseram isso. Meu médico nunca me falou isso. Sempre tem a primeira vez. Mas é. Agora, voltando, para libido, é assim, ó. Sedentarismo, comidas processadas, essa questão do colesterol, tudo isso tem que ser revisto para que tu volte a ter uma vida plena. Porque o fato de envelhecer não significa que tu tenha que aposentar-se, vamos dizer assim. Pelo contrário, há comprovação de que a sexualidade do idoso acima de 60 anos é a fase mais satisfatória da vida humana. Viu só? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E eu prometo, nós vamos trazer o Dr. Antônio de volta, porque esse assunto está longe de ter sido esgotado, né, doutor? Vamos voltar a falar sobre isso. Vamos, voltamos e falamos. E vamos falar sem meias palavras, como é característica do Dr. Antônio de Borto. Mas também sem meias palavras, o nosso colunista, o advogado Dr. Ricardo Limonge, vai nos falar sobre um instrumento jurídico que nos protege contra a discriminação. É isso, doutor Ricardo Limonge? É isso, mas só um adendo. A Cristina organizou o fórum, era Açúcar versus Saúde? Açúcar versus... Eu participei. Excelente memória, os venenos brancos. Na Assembleia Legislativa? Na Assembleia Legislativa, no Teatro Dante Barano. Eu não conhecia o doutor Ricardo. Ela é expert no assunto, ela já sabe, há muito que ela já eliminou o açúcar, né? Mas às desde ali a gente diminui. A gente faz às vezes os percalços da vida faz a gente estar de volta com o açúcar. Doutor Ricardo, o senhor não tem noção do que causou a sua última fala aqui no programa. As mulheres dizendo, como a gente tinha de reclamar, a gente tinha de falar. Não é bem assim. Vamos lá, doutor. Então, como é que é a história do protocolo que protege a mulher? São dois assuntos. Tipo, a mulher litigar na justiça menos que o homem é uma pesquisa. Não, não é achômetro, não é que nem a questão que o doutor Antônio disse, né? Não é achômetro, não, é pesquisa. Quem tem pesquisa tem informação, quem tem informação tem poder. Assim, eu não levo isso como a mulher não reclamar menos. A mulher tem um perfil mais conciliador do que o homem. Escolhe as suas lutas, né? Ela tem um perfil mais dentro da família. O homem, às vezes, o pai, né, briga com o filho e a mãe vai lá e... É verdade. Então a gente tem a natureza é diferente, né? Então a gente não pode dizer, a mulher agora, ela não pode pensar assim, vamos entrar para empatar. É uma pesquisa que foi feita, mas no aspecto que daí traz essa questão da perspectiva do protocolo, que é um instrumento que ele é mundial e o Brasil é um signatário, né? Que processos na justiça que envolvam questões tipo assédio sexual, tu chegar num processo, o estupro,
chegar num processo de dizer assim, as pessoas não denunciam o estupro porque eu não vou provar, não vou conseguir provar, e eu que vou ser discriminada, vão dizer que eu também provoquei, Imagina. vamos, toda aquela, que a gente sabe, né, Sim. que acontece. Então, que se criou um protocolo de perspectiva de gênero nessa linha para eliminar esse tipo de preconceito. Então, as pessoas hoje, mulheres, por exemplo, têm que ter mais tranquilidade para fazer essa denúncia, para buscar, às vezes, um direito que fica preso, porque ela pode se pensar assim, eu vou sair pior nessa história toda. Mas ainda mais lesada. Ainda mais lesada. Tem a questão do sigilo processual, tem a questão de todos os mecanismos ainda que é possível, né, de resguardar a vítima, no caso. Doutor Ricardo, o senhor passou por este assunto e a pergunta que não quer calar é: continua aumentando o número de casos de violência doméstica. Este protocolo, este instrumento de defesa, ele pode ser acionado para a mulher que é vítima? Não, é que esse protocolo ele é assim, ó. Tu está dentro de um processo, dentro de uma denúncia numa delegacia, a pessoa não vai, ela tem que ser assim, a pessoa não vai estar denunciando e a pessoa vai discriminar. Putz, será que ela está falando a verdade? Não tem que ter isso mais. Essa é a ideia. Quando o judiciário, a pessoa conta uma história que possa a pessoa pensar assim, isso é um absurdo, não pode ter acontecido. Ela tem que pensar que pode ter acontecido. Então ela é um modo de tu receber, de acolher essas mulheres. Por isso que foi criada as delegacias das mulheres. Isso. Né? Porque ela tem uma visão diferente da do homem. Perfeito. O homem vai dizer, não, isso aqui não aconteceu, isso aqui está inventando. Isso, chega a pessoa, entra na justiça, ela pode ter a tranquilidade que aquilo ali, a versão dela vai ser tratada assim, é possível. Vamos ver agora o que acontece. Então, na verdade, doutor Ricardo Limoges, este protocolo ele já existe, ele já está sendo praticado. Ele foi subscrito em 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça. E aqui e no Brasil, o senhor disse que ele já começou, existe. Claro. Tem toda uma adaptação, né? Mas eu já tive processos que se aplicou. Mas que cuidados a mulher deve ter para ver se este instrumento legal está sendo utilizado? Porque às vezes acontece assim, é bem como o senhor falou, a gente vai fazer uma denúncia, alguma coisa, mas fica com receio do julgamento, né? Se tu suscitar na petição que tu quer a observância, na fundamentação da decisão tem que dizer ou porque aplica ou porque não aplica. Entende? Então é essa a questão, entendeu? Tu põe contra a parede a autoridade, né? Tu não fica assim na esperança da pessoa dizer sim, será que ela está prestando atenção nisso? Não, ela vai ter que, tu suscitou, quero que esse pedido seja julgado sob o protocolo, tem que fazer expressamente, daí não tem, a pessoa, claro, ela pode dizer sim, tudo bem, na fundamentação, se não for acolher isso, ela vai ter que justificar. Perfeito. Doutor Ricardo Limoges. E claro, justificando, tem recursos, tem tanto de um lado quanto de outro. Sempre eu trago no programa que nós temos que ter profissionais de confiança na área de saúde, na área jurídica e na área de imprensa. E hoje, de uma forma muito especial, o lado espiritual, né? Então, tenha sempre seus conselheiros para tomar as decisões mais acertadas. Para encerrar, o senhor acha que o Brasil caminha passos largos para a igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho? Com certeza. Acha que sim? Acho que sim. Porque várias... Vamos chegar assim, aquelas profissões masculinas, futebol. Tá aí, tá abrindo. Claro, não igualou na Copa do Mundo Feminina, mas o público que vai no estádio, a gente vê, né, que o Campeonato de Futebol Brasileiro Feminino, tu já vê muita gente no estádio. Antigamente se jogava num campo suplementar. Né? Antigamente não se jogava porque fazia mal à saúde, né, doutor? Então tem todo... Dá para ver, estão tomando juízes mulheres, juízes não... Estou pegando o futebol porque ele é bem masculino, né? Sim, ainda tem juízes, bandeirinhas... Estão tomando, eu acho que vai sim. E o Brasil, por exemplo, acho que ele é. De clube.
Isso, e bem-sucedidas, né? presidente de clube, né? E isso aí eu acho que sim, eu acho que caminha passos largos, sim. Na minha área... Pelo menos que a gente vê, né? Não tem, assim, pesquisas e... Mas o senhor sabe que quando eu comecei na profissão de jornalismo, há 40 anos atrás, era uma profissão absolutamente masculina. E hoje já inverteu, como a odontologia, como a medicina. Eu acho que no direito também já temos um número... Eu não tenho um número assim, mas tu vê muitas juízas mulheres, vê muito promotores mulheres. Eu acho que o volume já até superou, é mais do que homem. E este volume de informação você só encontra aqui no De Bem com a Vida. Muitíssimo obrigado pela presença, doutor Ricardo Nimonde, sempre muito esclarecedora a sua presença, e ao doutor Antônio de Borto, que vai voltar para falar sobre todas as questões que eu tenho certeza que o senhor e a senhora ficaram com uma pulga na orelha. Muitíssimo obrigado, desejo um ano repleto de muita saúde, muito dinheiro e também um respeito ao direito em nosso país. Muitíssimo obrigada. Obrigado. O assunto, aliás, os assuntos do programa, gente, eu tinha certeza que você ia gostar, porque eles estão vibrantes e seguem vibrantes agora neste segundo bloco do De Bem com a Vida, onde recebemos com muito prazer a Daiane da Fonseca. Ela é empresária e vai nos falar sobre um aplicativo de transporte cor-de-rosa. E também a nossa estrategista digital, Fernanda Chaves, que nos traz a dica de ouro da semana para que a sua empresa cresça, 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 cresça e você comemore em 2025 os resultados que eu tenho certeza serão esplêndidos. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cris. Boa noite, Daiane. Boa noite, Cris. E aí, qual a dica de ouro da semana? Então, Cris, hoje eu quero perguntar para vocês. Vocês estão no Google? Quem tem empresa, quem tem negócio local, manicure, cabeleireiro? Se não estão, não tem um site, tá tudo bem. Sempre falo aqui sobre a importância de estar no Google Meu Negócio, principalmente se você tem um negócio local. Imagina que dentro do seu bairro as pessoas buscam no comércio local, na rua mais movimentada do seu bairro, um serviço. Só que antes dela fazer essa busca na rua, ela vai lá no Google e digita qual o serviço que ela está buscando. Por isso a importância de tu estar lá no Google Meu Negócio, preencher as informações, colocar as promoções que você tem utilizado durante um período. Importante também ter horário de funcionamento do seu negócio, se vai fechar no feriado, se fecha no domingo, essas informações são muito importantes. O Google Meu Negócio, ele ainda é a avenida mais movimentada da sua cidade e região, do país e do mundo. A gente busca tudo no Google. E é importante salientar que quando a gente está disposto a efetuar uma compra, a gente busca no Google. O Instagram, que é a ferramenta que normalmente nós falamos mais aqui, ela cria relacionamento. Tu precisa se relacionar com a pessoa antes para que ela venha a usar o seu serviço, e o Google não. O Google, ele é muito objetivo, ele está lá para fazer a venda no exato momento que você está disponível para compra, Cris. Perfeito, muito obrigada. E eu agradeço também a minha produção e ao universo que reuniu mentes e corações tão generosos neste início de 2025. E olha que foi coincidência, sim. A Fernanda trouxe o seu tema sobre as ruas e avenidas poderosas do planeta e nós trazemos agora, em primeiríssima mão, um aplicativo de transporte cor-de-rosa, charmoso, seguro, feito de mulheres para mulheres. Daiane, conta essa boa novidade para nós, por favor.
Então, Cris, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você. Então, vim trazer aqui para vocês uma novidade, que é o Femini Driver, que é um aplicativo exclusivo, né, feito por mulheres e para mulheres, onde nós vamos ter apenas motoristas mulheres, né, que vai atender as nossas usuárias e também vai poder atender as crianças, os adolescentes até 16 anos e os idosos. Que maravilha! Eu até já me cadastrei como cliente, porque buscar os filhos, adolescentes, na madrugada, não dá para deixar assim ao léu. Agora eu tenho tranquilidade, eu vou acionar esse aplicativo de transporte, o Femini Driver, e o Vitório virá para casa com segurança. Da onde surgiu essa ideia de criar um aplicativo de transporte exclusivo para mulheres? Então, Cris, na verdade, o Femini Driver, ele nasceu de uma dor, né? A primeira pessoa que teve essa dor foi o meu sócio, que é o CEO da nossa empresa, que é o Bruno, e ele, em 2017, ele criou esse aplicativo, né? Ele realiza, ele faz a parte toda de projetos, e a esposa dele, na época, né, sofreu um assédio, né, dentro de um transporte de aplicativo aqui em Porto Alegre, e ele idealizou e criou esse aplicativo, né? Ele ficou um tempo, ele iniciou no mercado em Porto Alegre naquele período, né, mas devido à pandemia, acabou que ele ficou, como eu costumo dizer, numa gaveta, né, e tive eu a oportunidade de conhecer o Bruno, de conhecer o projeto, que veio atender uma dor minha, né, como mãe, assim como você. Nossa, eu tenho, né, um filho de 16 anos, e sempre com aquela preocupação, porque tem festas, tem atividades, aí tarde da noite tu fica com aquela preocupação, eu não vou deixar o meu filho pegar um transporte aplicativo à noite, porque eu tenho questão da segurança. E também tem a minha avó, que tem 82 anos, e ela não pega um transporte de aplicativo com homens. Então o Femini Driver, ele veio para trazer segurança e liberdade para as mulheres. Achei excelente, parabéns, já sou cliente. Daí quero te perguntar também, assim como oferece segurança e comodidade às passageiras e às crianças e aos adolescentes, esse aplicativo também é uma forma de aumentar a renda profissional? Com certeza. O meu maior propósito, né, eu antes de ser uma empresária, eu sou uma empreendedora, né, e nós mulheres, a gente sabe como é importante a gente juntas se fortalecer e crescer. Com certeza. Então, o Femini Driver, ele vem para trazer para as nossas motoristas parceiras, que eu digo, elas são o Femini Driver, né, elas não vão ser uma funcionária da Femini, elas vão ser a Femini Driver, elas vão ser uma parceira de negócios, né, e vão estar junto conosco, crescendo, se desenvolvendo, para que elas possam prosperar, né, e ser a protagonista da sua história. Então a gente vai ter treinamentos, capacitação, a gente vai ter encontros presenciais, para que elas possam sempre estar agregando e crescendo, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional e financeira. E existe aquela prerrogativa da mulher ter um tempo, um turno de trabalho, algumas horas de trabalho, porque às vezes a gente tem empecilhos, filhos, outra profissão, ou enfim, outros compromissos com parentes adoentados. A pessoa candidata a ser uma Femini Driver, ela pode ter horas de trabalho? Com certeza. O Femini Driver vem para trazer essa liberdade para as mulheres, né? Eu sempre coloco muito isso, porque ela vai poder escolher o horário que ela quer trabalhar, né? Ela vai poder escolher o quanto tempo ela quer se dedicar ao feminino, até porque a gente sabe que nós mulheres, a gente tem casa, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem às vezes outros negócios. Então o feminino, ele vem para ser, para as nossas empreendedoras motoristas, tanto como foco principal de renda, onde elas vão ter ganhos de 80% a 75% do valor da corrida. Hoje o mercado pratica em torno de 60%, então elas vão ter essa valorização, né, nos ganhos, elas vão poder se organizar e agendar os horários que elas querem trabalhar, né? Então elas vão poder ter essa flexibilidade de tempo, né? O feminino vem para trazer isso para as nossas motoristas parceiras. Parabéns, uma excelente ideia. Agradeço a presença dessas duas belas e competentíssimas mulheres aqui no De Bem com a Vida. Nós vamos ficando por aqui, é uma pena, mas o relógio é algo que corre. E desejamos a você uma semana muito plena, muita saúde, muita paz e muito de bem com a vida.